o título é O Normal e o Patológico, à luz de Georges Canguilhem, né? Quem foi Georges Canguilhem? Ele foi um filósofo, epistemólogo, né? Ele estudava ciências e, sobretudo, a medicina, e para estudar medicina, ele fez um curso de medicina, né, já como filósofo, isso no norte da França, na ocasião do fascista, tá? E o livro que deu a discussão de hoje, chamado Normal e Patológico, foi, na verdade, o trabalho a monografia de conclusão do curso de medicina do Georges Canguilhem. Então, ele já tinha né, vários anos aí como filósofo, já é um filósofo, de certa forma, conceituado, que resolveu estudar medicina e escrever uma tese normal e patológica. E essa tese foi escrita em plena ocupação nazista, como eu dizia, foi lançada em 43 e revista em 69, tá? Então, tem a primeira parte do livro, que é de 43, e a segunda parte, de 69. E eu tinha até um professor que costumava brincar, dizendo que Canguilhem escreveu o TCC, né, como a gente chama atualmente, os trabalhos de conclusão dos cursos de graduação. Então, se ele escreveu o TCC em plena ocupação nazista, né, ninguém tem nenhuma desculpa para não escrever o trabalho, tá? Então, Canguilhem aí que sirva de parâmetro, né, para a gente. Enfim, o Canguilhem, então, tem essa tese sobre o normal, e é sobre ela que a gente discutir, tá? Na aula de hoje, tá certo? Então, vamos lá. Primeira questão que o Canguilhem vai colocar: separar o normal enquanto fato do normal enquanto valor, tá? Porque a gente tende a confundir, digamos, essas duas características, né, do que vem a ser o normal. Então, a gente faz um julgamento de fato para falar que algo é normal ou anormal, e a gente faz um julgamento de valor para falar que algo é normal ou anormal. Então, ele aparece tanto quanto descritivamente quanto apreciativamente. O problema é que, como juízo de valor, o termo apreciativo, ele tende a, digamos, não aparecer enquanto tal, né? E a gente reduz o normal a um de fato, de valor, né? Uma questão quantitativa, de média, de maioria, de frequência, né? E se esquece, né, que por trás desse julgamento aparentemente neutro, né, do normal, tem um critério sentido, né? O normal como aquilo que deveria ser funcionamento social ou funcionamento individual, né? Então, é sobre esse aspecto recalcado da experiência normal, e do anormal, né, que é o aspecto valorativo, que o Canguilhem vai escrever a tese, né? E ele vai dizer, então, estou citando o Canguilhem na página 79, né? Ele vai falar, esse termo, o normal, equívoco, né? Ele equivoca, designando ao mesmo tempo um fato e um valor desse fato por aquele que fala, em virtude de um julgamento de apreciação que ele adota. Então, por trás de qualquer juízo de fato, há um juízo de valor embutido, embora ele não apareça. Fazer esse juízo de valor aparecer é o objetivo do Canguilhem nessa tese. Tá? Então, vamos, por parte aqui, poder comentar essas questões que ele está trazendo.
tá? Vamos passar aqui para o outro slide, né? Então, o Kang Lin vai dizer que normal como fato, né, geralmente se confunde com o que a gente como a curva estatística que construiu uma curva de distribuição das frequências, né, de dado fenômeno, tá? Então, a gente tem nessa curva de Gauss, né, que é uma curva, aliás, em inglês ela se chama The Bell Curve, porque ela parece um sino, né? Ela tem essa estrutura de sino. Então, a gente tem nessa distribuição uma média, né? Uma média que tem um epicentro, né? Tem desvios que são aceitáveis, né? E tem os desvios, digamos, para além do padrão aceitável, né? Toda a curva de distribuição normal, ela distribui cerca de 95% de um dado fenômeno dentro da média de normalidade, né? E 5% fora dessa média. Então, é uma distribuição estatística do tipo específico da variação individual. Tá? Então, por exemplo, vou pegar um exemplo aí bem banal, assim, tá? Batimento cardíaco. Confiram na aula de cardiologia se isso está correto, tá? Mas vamos supor que o epicentro seja 80, né, uma pessoa em repouso, com alguma variação aí, 60 a 100, né, um desvio padrão aceitável para menos e para mais, né? Então, 90% das pessoas, né, em repouso de cardíaco, né, de frequência de cardíaco, e a gente vai ter os 5% que estariam fora, né, dos desvios padrão aceitáveis. Então, essa seria uma forma de você deduzir o normal e, eventualmente, o patológico pela fisiologia, ou seja, pelo próprio ritmo mágico, né? Olha, qual é o problema, né? O problema é que o coração tem um ritmo, né? Por isso que eu trouxe, e tem um ritmo bem preciso e bem conhecido, né? Mas muitos autores de psicopatologia trazem isso como questão, né? Qual é o ritmo normal do cérebro, né? Quer dizer, o que que torna, o que que pode dizer que o cérebro é normal, né? Essa é uma questão. Imaginem o psiquismo, né? Se a gente não sabe nem o que é normal em uma fisiologia cerebral, ou de uma neurociência que descreva o que vem a ser o normal, né? E o patológico, em função de um certo ritmo cerebral, digamos assim, imaginem o psiquismo, né? Não, né? Não tem como se apegar a fisiologia para descrever o normal e o patológico em termos psíquicos, né? Então, o ele vai fazer uma crítica ao Claude Bernard, né? Que vocês já devem ter ouvido falar, que ele é um autor muito conhecido aí no campo médico, né? O Claude Bernard, ele é muito lido enfim, a ideia de que a diferença entre normal e patológico é quantitativa, né? E que você pode medir essa diferença quantitativa fisiologicamente, né? É considerado o pai da fisiologia, enfim. Que não é por aí, não é por aí. E ele vai propor um outro viés para se limitar o que é o normal e patológico, e que eu acho apaixonante, tá? Sobretudo porque sou dessa área da saúde mental, né? Que é um campo, enfim, que requer uma sutileza, um grau de escuta, né? Enfim,
Bom, a gente vai comentando ao longo aqui dessa apresentação, tá? Pois bem, então, qual é a hipótese de Canguilhem? Né? A hipótese de Canguilhem é que a norma estatística não define necessariamente o saudável, já que saúde e doença são valores e não fatos em si, tá? Eu gosto de trazer um exemplo aí, né? Alta prevalência da cárie na população brasileira. Ora, frequência estatística, mas isso não significa que essa frequência estatística delimite o saudável. Né? Por quê? Porque em termos valorativos, não é errado que as pessoas tenham cárie. Isso é um problema, né? Enfim, traz problemas sérios de saúde, esse fenômeno. Então, nem sempre, né, a maioria das vezes, a frequência estatística, ela não define, né, o saudável. Né? Vocês podem reparar que na sociedade contemporânea, de algumas mudanças por desempenho, né, dos indivíduos, a gente é mais estressado. Né? A perda de alguns ideais, né, faz com que a gente fique cada vez mais enlutado, né? Cada vez mais desalentado, desanimado, né? Para baixo, down, né? Não é à toa que os índices aí de, entre aspas, são, né? Estão aumentando alarmantemente. Mas essa estatística, né? Estar estressado, estar desalentado, ela não define o saudável. Pelo contrário, né? Não é esperado que os indivíduos sejam ou se portem dessa maneira. Tá? Então, o que o Canguilhem vem, de certa forma, criticar é essa colagem que há, né, entre delimitação do normal como fato estatístico, como frequência estatística, atrelada à distribuição normal, certo? Pois bem, e aí ele vai começar a falar, né? Bom, se eu disse a vocês que existe o normal enquanto fato, né? E o normal enquanto valor, o Canguilhem vai começar a falar de desvios do normal enquanto fato e de desvios do normal enquanto valor. O desvio do normal enquanto fato, ele vai chamar de anomalia, que é o desvio estatístico. Né? Então, o que é anomalia? Né? Se a gente pegar a etimologia do termo, etimologia é a origem das palavras. Vem do grego, que é o prefixo de negação, anômalos, né? Significa desigual, rugoso, irregular. Né? Ou seja, é uma mera vontade individual para com o tipo específico. Né? O que já adiantando a discussão, né? O que o Canguilhem traz? Né? Ora, o indivíduo ele só é anômalo quando comparável aos outros indivíduos da mesma espécie, a pertence. Vou dar um exemplo bem simples para vocês, né? Em ortopédicos, a perna do Garrincha, quem não conhece o Garrincha, procure, né? Ele foi um grande jogador de futebol da seleção brasileira e do Botafogo, que é um time de futebol do Rio de Janeiro, e ele tinha as pernas completamente tortas, então ele era anômalo, né, do ponto de vista ortopédico. Só que essa anomalia não fez dele alguém improdutivo, né? Alguém, digamos, incapaz, né? Pelo contrário, ele usava esse artifício para dar
desconcertantes nos seus adversários, né? Então, diante de uma anomalia evidente, né, qualquer um que olhasse, não precisava nem ser profissional de saúde, né, qualquer um que olhasse para as pernas do Garrincha ia ver que havia, né, uma alteração evidente, mas isso não fez dele alguém incapaz, né? Ou seja, isso não se tornou uma patologia, algo que obstacularizasse a vida desse indivíduo, tá? Então, uma primeira diferença, a gente vai discutir com maiores detalhes, mas uma diferença agora bem rápida, é que uma anomalia, ela é um puro... Já a patologia, ela é um desvio ruim, que prejudica, que causa dano, tá? Mas não necessariamente causa dano, como a gente vai ver aqui. Ok? Então, quer dizer, comparar o Garrincha com um tipo específico, né, de ser humano, revelar um desvio ortopédico. Compara o Garrincha consigo mesmo, né? Eu costumo brincar assim, falando que se o Garrincha, a gente ia ter 2 títulos mundiais a menos, né? Se não me engano, 58 e 62. Ou seja, é um indivíduo que, diante da sua anomalia, mostrou-se normativo, capaz de ser normas, né? Que aí é uma outra noção do Canguilhem que a gente vai ver também hoje. Ok? É um termo que se aproxima do que hoje a gente chama no campo da saúde, né? Uma pessoa que tem resiliência. Ok? Isso lembrando, o Canguilhem já falava nos 40, em 43, tá? O que ele chamou de capacidade normativa. Tá? E que, para mim, continua atual. Assim, Canguilhem é atual. Eu discutia muito lá no Instituto de Medicina Social, da UERJ, onde eu fiz as minhas pós, e era sempre agradável assim, ouvir esse tipo de discussão, né? Bom, então, a anomalia como mera variabilidade individual para um tipo específico, né, se aproxima de algo que Gilles, um filósofo francês, chamava de diferença pura, né? É uma diferença pura. Se ela vai ser vantajosa, vai ser indiferente, ou se ela vai ser prejudicial, né? Depende de um critério valorativo. Mas a anomalia, enquanto tal, é um desvio, é um mero desvio estatístico, é um mero desvio quantitativo, tá? Quer dizer, a qualidade dela, isso que se chama de qualitativo, a qualidade dela, ou seja, é algo vantajoso, indiferente ou prejudicial, você só tem como determinar a posteriori. Certo? Ok? E a anomalia, ela remete à diversidade intrínseca à vida, né? Eu já falava desde a aula passada, na qual eu apresentava o plano Lina para vocês, o plano de curso, que quanto mais diversidade houver, né, melhor. Né? Quanto mais diverso nós formos, né, melhor. Né? Quanto mais uniformes, quanto mais parecidos, né, quanto mais robóticos nós formos, pior é. Né? A variabilidade, ela tem a ver, se a gente pegar aí bem resumidamente, o resumo do resumo do resumo, o pensamento evolucionista de Charles Darwin, né, de teoria da evolução das espécies, né, como é que as espécies evoluem? Olha, é uma dada anomalia que se mostra vantajosa, portanto, mais adaptativa, né, ao ambiente e que, por fim, passa a ser repassada às gerações seguintes. Mas é uma alteração ao acaso,
né? Uma anomalia é uma alteração que se dá ao acaso. Tá? Então, nesse sentido, quanto maior a variabilidade, melhor. Certo? Então, isso a gente tem que decorar, porque isso que se entende por Jorge Canguilhem era um grande vitalista, né? Ele vinha da filosofia do vitalismo, e ele atribuía a isso que se considera vida, um autor, que seria quase uma propriedade intrínseca a ela, que é a diversidade, ou a variabilidade. Tá? Pois bem, então, citando, né, o Canguilhem, na página 8, olha o que ele vai falar. A anomalia só é conhecida pela ciência se tiver sido, primeiro, entendida na consciência, sob a forma de obstáculo ao exercício das funções, sob a forma de perturbação ou de nocividade. Então, o que isso quer dizer? Né? Na página 149, ele retoma atos que condicionam. Vamos parar e comentar um pouquinho isso. O termo patologia, o que vem antes? Patos, e depois logos. Então, a junção de patos mais logos dá origem ao termo patologia. Né? O que o Canguilhem quer dizer quando ele diz que o patos precede o logos? Né? É que, primeiro, há a experiência de sofrimento, sentido na consciência do e depois o entendimento desse sofrimento, a descrição desse sofrimento e a classificação desse sofrimento como uma doença. E o que o Canguilhem está querendo dizer? Isso eu acho fundamental. Tá? Não existem doenças desencarnadas. Não existem doenças fora dos indivíduos, fora dos sujeitos. Uma doença é sempre algo que causa sofrimento e que traz obstáculos à ação vital desse sujeito. Tá? É isso que o Canguilhem está querendo dizer. Então, o patos precede o logo. Olha que bonita essa frase. Né? Toda a classificação de doenças está falando de algo que já foi sentido como experiência de sofrimento. Tanto que, na língua inglesa, você tem, no mínimo, né, dois termos separar para descrever o que é uma doença. Illness e disease. Né? A illness, ela se refere à experiência subjetiva, né, de sofrimento de um determinado indivíduo. E a disease se refere à descrição e à classificação dessa experiência subjetiva de sofrimento. Né? Quer dizer, na língua portuguesa isso se perde, a gente não tem essa diferença para falar de uma experiência, né, subjetiva e para falar de uma doença, né, descrita biomedicamente. Então, a gente tende a confundir, né, reduzindo a doença a uma abstração. Né? Como se a doença fosse aquilo que está nos livros. Não é. A doença está nos sujeitos, ela está nos indivíduos. Tá? A doença está nos doentes. Ok? E que sempre trazem uma experiência. Tá? E uma experiência que é diferente. Né? Quer dizer, não existem dois esquizofrênicos, não existem dois depressivos iguais. Né? Por mais que hajam similaridades entre os quadros clínicos, mas a experiência que essas pessoas têm com esse padecimento, ela é diferente. Né? E isso também precisa ser escutado. Tá? Isso também precisa fazer um certo exercício para escutar. A experiência para além dessa. Né? Pois bem, então o Canguilhem vai falar que a medicina ela é antes uma terapêutica do que uma ciência.
Ou seja, ela está mais para o patos do que para o logos. Isso não é nada novo, até o Drauzio Varela fala isso, gente. O que o Drauzio Varela já falou? Que a medicina ela está muito uma prática de alívio, né, do sofrimento humano, do que propriamente um entendimento desse sofrimento, para uma classificação, né, para o né, explicativo desse patos. Né? Tá? Então, essa ideia de que a medicina é o alívio do sofrimento dos seres humanos. Eu acho que isso aproxima muito mais a uma prática de cuidado do que a uma prática de cura. Né? Se a gente pensar hoje em dia na mudança do perfil epidemiológico das doenças, a gente passou, né, de doenças que eram infecciosas, né, para doenças crônicas. Então, no caso das doenças crônicas, a gente tem essa necessidade de mudança de estilo de vida, né? O indivíduo tem que ficar na sua doença, senão ele não cuida de si, né? O cuidado de si ele tem que estar aí sendo gerido o tempo inteiro. Então, esse tipo de entendimento canguilhemiano, né, da doença, da medicina como mais próxima do patos do que do logos, é algo que aproxima a medicina do sofrimento de jeitos. Tá? E que distancia a medicina, digamos assim, de uma certa epistemologia nosológica, né? De uma classificação, enfim. Tá? Então, essa aproximação com a experiência do sofrimento que o Canguilhem está tentando, trazer à tona. E só para lembrar uma coisa a vocês, eu não sei se vocês conhecem, tem um neurologista muito bom, chamado Oliver Sacks, tá? Tem até um filme baseado no livro dele, que em português foi lançado com o termo Despertando, tá? É um filme com Robin Williams, e que faz o papel do Oliver Sacks e tal. É um filme belíssimo. Quer dizer, o campo da neurologia, da psiquiatria, né, da saúde mental de forma geral, assim, lida com doenças crônicas. Então, nas doenças crônicas, você tem um cuidado, né, mais do que uma... E nesse novo perfil epidemiológico de doenças, isso exige, né, que os profissionais se aproximem mais das práticas de cuidado do que das práticas vivas. Tá? Então, por isso que Canguilhem se torna importante, e eu digo até mais, ele é indispensável, né, na contemporaneidade. Eu acho importantíssimo discuti-lo. Tá? Bom, a experiência illness precede a experiência da doença, a disease. Né? Isso eu já comentei. Então, vamos lá. Bom, o Canguilhem, né, em 92, ele vai falar assim, a anomalia pode transformar-se em doença, mas ela não é por si só doença. Tá? A vida não é indiferente às variações que a atravessam e às condições nas quais ela é possível. O que ele está com isso? Que, quando eu falei para vocês que há uma diversidade intrínseca à vida, a vida também não é indiferente a essa diversidade. Né? Ela não é indiferente a essa diversidade que a atravessa. Né? E aí ele surge com essa outra perspectiva do normal, da norma, né, como um valor. Por quê? Porque se a vida não é indiferente, significa que há um critério valorativo tido também. Né? Quer dizer, a vida faz escolhas, digamos assim, né, no sentido de se expandir, né, e de evitar aquilo que a restringe. Né? E segundo o vitalismo do Canguilhem, né? Tem vários autores que fazem uma crítica a isso, como se tivesse
é colocado a vida como um valor transcendental, então, mas, enfim, para a gente pensar o normal e o patológico, é muito, muito interessante isso, né? Então, nesse sentido, né, uma anomalia, quando você agrega um valor, um julgamento valorativo, ela pode se mostrar vantajosa, indiferente ou prejudicial à vida. É aquilo que eu já falei. E agora eu vou dar alguns exemplos, né? Então, vamos supor, né, uma anomalia que pode se mostrar vantajosa. Um QI elevado, né? Então, a gente tem aí a distribuição normal dos QIs, né? Desde que o Alfred Binet, o psicólogo francês lá no século XIX, recebeu a ciência, né, do Ministério da Educação lá da França para desenvolver um teste que faria com que os alunos fossem distribuídos por habilidades, por competências, e não mais em função somente da idade, né? O Alfred Binet, então, esse teste de QI, né? Que mede, então, o quociente intelectual. QI é quociente intelectual, né? E, enfim, então a gente tem aí, né, a média, 100, os desvios padrões aceitáveis, né? Os desvios, entre aspas, inaceitáveis, que estão para além dos desvios padrão e tal. Trouxe um meme aqui que faz uma brincadeira, né? Porque lá no final, em vermelho, diz pessoas que não se importam com o teste. Aí tem um QI maior do que o do Einstein, né? Quer dizer, eles colocam aí nessa curva de distribuição normal do QI, o Einstein, que era de 160, ou seja, ele estava muito acima da média, e o Einstein, ou seja, muito acima da média, para além do desvio padrão aceitável, mas isso não era uma coisa ruim que o prejudicava, né? Pelo contrário, né? Isso facilitou aí o avanço da física, né? A teoria da relatividade, tudo isso que a gente conhece. Agora, não necessariamente um QI elevado é algo que vai ser vantajoso. Um exemplo é um filme Gênio Indomável. Vocês, Matt Damon, se não me engano, mas enfim, é um filme, tá? Vocês podem procurar. Também é com Robbie Williams, que está no papel de psicólogo, mas é Gênio Indomável. Procurem que vocês vão ver lá um cara que lidava super com esse QI elevado que ele tinha. Mas no final, depois do encontro com esse psicólogo, ele consegue fazer alguma coisa. Mas até então ele não conseguia lidar com esse privilégio, algo que deveria se mostrar um privilégio, ele se mostrava desvantajoso. Tá? Então, isso vai variar muito de pessoa para pessoa. Tá? Agora, vamos passar para um exemplo de anomalia que se mostra o que, né, pode se mostrar indiferente. Excessos totais, inversão total de órgãos. Né? Então, é a pessoa do lado direito, enfim. Então, anatomicamente, é uma pessoa que se desvia do tipo específico da sua espécie, né? Porque tem uma inversão total dos órgãos, né? E aquilo que deveria estar do lado esquerdo está do lado direito e vice-versa, mas isso não se mostra prejudicial, né? Também nem vantajoso, né? E, às vezes o indivíduo, sobretudo mais antigamente, a vida inteira, aí quando morria, fazia autópsia, se descobria que ele tinha lá citos inversos. Mas, ou seja, se a vida inteira isso não causou dano a ele, não foi um problema, é porque é uma anomalia que se mostrava indiferente. Tá? Pois bem, e aí a gente pode pensar em outras, né? Pessoas que têm pais na mão, no pé, enfim. A gente pode até pensar que causar um dano em termos de estigma social, né? Mas dano propriamente dito funcional, assim, não. São pessoas que funcionalmente têm todas as habilidades, né? Dos ditos normais, daqueles que estão na média. Ok?
E o que um exemplo, então, de uma anomalia que pode e que se mostra prejudicial ao ciclo, quando o indivíduo com um olho só, né, isso é lá da Grécia Antiga, os cíclopes, um olho só, nessa região mais da testa, então, quer dizer, é um exemplo que eu trouxe para vocês verem, né, eu peguei logo algo bem extremo, assim, mas que é uma anomalia que pode se mostrar e que se mostra prejudicial. Nesse momento, né, a gente pode, então, aproximar a anomalia da patologia. Né? Então, a anomalia é um desvio, a patologia é um desvio, né? Já que todo desvio, né, da média é uma anomalia, então a patologia é um desvio que se mostra prejudicial. Tá? Então, a definição de patológico para o Canguilhem. O patológico define-se a partir de uma norma inferior, que se mostra efetivamente prejudicial à vida, implicando sempre restrição das potencialidades vitais. Tá? E na página 89 ele fala: a diversidade não é doença. Patológico implica patos, sentimento direto e concreto de sofrimento e de impotência, sentimento de vida contrariada. Tá? Então, o que é o patológico para o Canguilhem? É tudo aquilo que prejudica a vida, né? Que impõe restrições às potencialidades vitais. Né? A expansão vital, já que a vida para o Canguilhem é expansão, é potência. Né? A vida para ele, ela tende a se expandir, né? Enfim, muitas das psicologias humanistas também trazem essa ideia, né? Como se os indivíduos tivessem uma certa tendência atualizante de autorrealização e de expansão, né? Então, tudo aquilo que vem, de certa forma, restringir, né? É um problema, né? E aí a gente pode começar a aproximar, a se aproximar do campo da patologia, do campo do patológico propriamente dito. Tá? Então, na página 96, traz uma citação, gostaria de lê-la assim na completude, ela seja um pouco extensa, porque eu achei muito interessante. Olha só, não existe fato que seja normal ou patológico em si. A anomalia e a mutação não são em si mesmas patológicas. Né? Isso a gente já discutiu. Elas exprimem, né, a anomalia e a mutação exprimem outras normas de vida possíveis. Se as normas forem inferiores com relação a quê? Quer dizer, com relação à estabilidade, à fecundidade e à variabilidade da vida. Então, se essas forem inferiores à estabilidade, fecundidade e variabilidade da vida, as normas específicas anteriores serão chamadas patológicas. Né? Se há algo que vem restringir a vida, isso é patológico. Se eventualmente forem equivalentes, mesmo meio, ou superiores em outro meio, serão chamados normais. Tá? Então, sua normalidade advirá de sua normatividade. Patológico não é ausência de norma biológica, é uma norma diferente, mas comparativamente repelida pela vida. Então, aqui eu já comentei para vocês, eu já comentei com vocês, ou para vocês, que uma anomalia, um ser anômalo, ele só pode ser anômalo como comparado aos outros indivíduos, né, da espécie a qual ele pertence. Porque, muitas vezes, quando ele é comparado consigo mesmo, né, não há problema nenhum, como no caso das pernas do Garrincha, por exemplo. Né?
Por sua vez, né, o patológico, ou seja, esse desvio da norma que se mostra prejudicial, ele pode ser medido comparando-se o indivíduo consigo mesmo, né? Então, tem o autor da psicopatologia, chamado Karl Jaspers, que, né, era filósofo também, né? E ele escreveu um livro chamado Psicopatologia Geral, que ele vai falar da doença, né, como uma quebra da biografia do sujeito. Então, quando a doença irrompe, ela implica uma queda da biografia, ou seja, o indivíduo conhece mais, né, como sendo o mesmo, ele sente que algo mudou, né? E as pessoas do seu entorno também reconhecem mais como sendo o mesmo e sentem que algo mudou. Quer dizer, o indivíduo patológico, ele pode ser considerado com relação a si mesmo, já o anômalo só com relação ao tipo específico da espécie que ele pertence. Então, isso é uma sutileza, né? Mas, por exemplo, quando a gente vai delimitar o que é uma alteração, pode parecer que isso é fácil, né? Mas não é. Por exemplo, o que é um humor eufórico? Né? Porque se a gente pensar os quadros de mania, mania é um termo que fala da euforia excessiva, né? É um indivíduo que está acelerado psiquicamente, né? Psicomotoramente, né? Não para de falar, não para de andar, insone, né? Mania é muito fácil delimitar porque é algo que foge muito da média e tal. Mas, por exemplo, uma hipomania, né? Ou seja, algo que não atinge esse grau de mania, mas que também não está atrelado à normalidade, que é um tipo, né, definidor de um transtorno, que é o transtorno bipolar tipo 2 atualmente. Quer dizer, como é que se mede isso? Uma euforia, né, exagerada, né, comparando-se o sujeito consigo mesmo. Né? Porque tem determinados indivíduos que são mais eufóricos, né? Mas isso não significa que isso é uma patologia. Por quê? Porque quando comparado consigo mesmo, não houve alteração, né? Não houve ruptura biográfica, certo? Agora, quando você compara esse indivíduo da espécie a qual ele com a média, né, com a frequência estatística, aí você nota uma diferença. Mas é uma diferença que faz parte da personalidade dele, né? Ou seja, isso não é patológico, isso é a delimitação de uma diversidade que é intrínseca à vida. Tá? Então, por isso que o Canguilhem é importante para a gente pensar, né? Nessas nuances, certo? Da mesma forma, não é simples delimitar o que é uma tristeza, né? O que é uma depressão, ou o que é uma melancolia, que é uma depressão grave, enfim. Isso requer uma certas, né? E que se perdem quando se começa a trabalhar com uma clínica protocolarizada, né? Com protocolos, com guidelines, e quer dizer, se por um lado isso permite aos profissionais da ponta, né, estarem identificando aquilo que, de certa forma, é média, mas, por outro lado, pode estar promovendo uma participação daquilo que é o normal, né? Quando se compara o indivíduo consigo mesmo, né? Então, vamos lá. Só para fechar esse slide, né? A vida é, de fato, uma atividade normativa. Então, no sentido pleno da palavra, normativa é o que institui as normas, né? Então, a vida é essa... O Canguilhem, ele considerava intrínseco à vida a criação de novas normas, né? A criação de novas normas é o que ele chama de capacidade normativa, né? É algo que se aproxima, mas que não é equivalente à ideia de resiliência, atualmente utilizada na saúde coletiva, tá? Então,
qual é a hipótese de Canguilhem, né? Isso, de certa forma, eu já antecipei para você. É sempre indivíduo considerado sucessivamente, ou seja, na sua singularidade, o ponto de referência para se medir os desvios patológicos, e não diversos indivíduos considerados simultaneamente. Ou seja, tá? A patologia ela é determinada na relação que o indivíduo tem consigo mesmo, né? E, normalmente, ele reconhece que algo está ali errado, diferente, etc. Normalmente, mas não necessariamente. Tá? Mas o indivíduo não percebe, o entorno, né, os familiares, os vizinhos, percebem que há algo errado ali naquele indivíduo. Tá? Mas é sempre comparando o indivíduo consigo mesmo. Ok? Poxa, mas fulano gostava tanto de fazer, né, certas coisas, ir à praia, pedalar, não sei o quê. Agora ele está dentro de casa, né, o dia todo. O que aconteceu? Algo mudou, né? Houve uma espécie de ruptura biográfica colocada. Então, é justamente isso patológico, né? Agora, isso não significa que a pessoa que fica em casa e que saia raramente seja doente. Isso pode estar falando de timidez, né? E não de uma doença. Timidez não é doença, nunca foi e não deve ser, tá? A gente não deve expandir o patológico aos comportamentos normais da cotidiana, tá? É preciso tomar certo cuidado, né? E a ideia de você comparar um indivíduo consigo mesmo, que é o que o Canguilhem traz, é uma ideia bastante interessante. Ou seja, a ênfase na escuta da história individual do sujeito, no aspecto relacional, ou seja, sem essa escuta da história individual do sujeito, né, não dá para definir o que é o patológico. Então, se faz essa escuta na anamnese, né, quando se coleta essa história, e o quão mais ampla ela for, melhor. O quão mais liberdade o indivíduo tiver para falar, melhor. Porque trazer coisas que não constam no protocolo que deve ser seguido lá, e, né, que é, de certa forma, reducionista, né, mas que é bom que exista, porque é uma certa orientação, um parâmetro, mas uma entrevista não pode isso. Né? Então, quanto mais a liberdade, né, para falar, melhor. Óbvio, né, se é orientado no tempo, espaço, com relação a si mesmo, etc. Né? Aí depois tem umas regrinhas aí de ouro, vai ver da entrevista. Pois bem, então, essa citação do Canguilhem eu vou passar, né? Patologia, como eu dizia para vocês, então, ela se aproxima da noção de ruptura gráfica, tá? É a ruptura de um indivíduo, é a ruptura biográfica de um indivíduo, né? É como se a linha biográfica dele fizesse assim, né? Então, você vem por aí, há uma queda, e ela continua, né? Então, é algo que, né, faz com que o indivíduo decaia, né? E perceba essa diferença em si mesmo, né? Então, o que eu quero trazer, né, é que essa ideia de patologia de doença estão relacionadas à fixação a uma norma vital invariante, ou seja, a uma adesividade, né? O que é a patologia? A patologia é a fixação numa norma única, né? Eu não sei se vocês já viram, né, um filme que eu também recomendo, e aí eu vou sempre recomendar filmes e obras literárias, porque é que a gente aprende a fazer anamnese, né? Anamnese de obras artísticas de modo geral, é um bom treino para se fazer uma entrevista, e, e é um filme chamado Rayman, tá? Com Tom Cruise, ele é um filme já bem antigo e tal, mas é sobre o autismo.
né? E o autismo mais grave, a forma de autismo mais grave, a síndrome de Kanner, quer dizer, e é um indivíduo ali que ele tem uma rotina fixa, e qualquer alteração dessa rotina faz com que ele tenha ataques, né? De agressividade, verbais, motores, né? Ou seja, eu acho um exemplo bem palpável para a gente pensar que a patologia ela tem a ver com uma norma única, ou seja, um indivíduo consegue ser diferente, ele não consegue ser maleável, ele não consegue ser flexível, né? Aliás, o termo resiliência vem da física e fala de um material que é maleável, né? Ele sofre uma deformação e volta, né, ao seu aspecto, enfim, original né? É por isso que a ideia de capacidade normativa do Canguilhem não conhece resiliência, porque isso é a deformação de material e ele volta ao seu aspecto anterior. O que o Canguilhem vai dizer é que não existe restitutio ad integrum, ou seja, não existe restituição a uma integridade anterior, porque o indivíduo que sofre de uma doença, de um padecimento, né, que padece de uma doença, ele é transformado por essa doença, ele já é outro, né? Quer dizer, não há restituição ao que era antes, né? Vou dar um exemplo, tá, para tentar tornar isso mais clínico. Se você tem um indivíduo que tem um surto psicótico, né, ou seja, com 18, 19 anos, ele rompe com a realidade, começa a delirar, alucinar, né, a ter esses sintomas floridos da psicose, né, ou seja, há uma ruptura biográfica evidente, então, nesse caso, né, a gente está mais próximo do patológico, as pessoas percebem que ele mudou, pode até não perceber que é grande e tal, mas todo o entorno percebe, busca ajuda, a gente não vai restituir esse indivíduo ao que ele era antes. Por quê? Porque ele causa uma alteração permanente naquele indivíduo, né? O indivíduo nunca mais vai voltar a ser o mesmo, né, que ele era antes. Aí, em termos de cuidado, né? Em termos de cuidado, porque a gente fala em cura, né? Mas em termos de cuidado, o que deve ser feito, assim, pelo menos da minha perspectiva, né? Que é essa perspectiva psicanalítica, né? O indivíduo se manteve até 17, 18, 19 anos estável psiquicamente, foi porque algo fez a amarração psíquica, né? Dos registros psíquicos. Com né, a adolescência e o fim da adolescência, algo desenodou esse registro psíquico e fez com que o indivíduo entrasse num surto psicótico, né? O que deve ser feito? Perceber o que causava uma certa estabilização a esse indivíduo e buscar levá-lo a uma forma de estabilização que seja parecida à anterior, mas ela nunca vai ser a mesma, tá? Nunca vai ser a mesma. O indivíduo, depois de um surto, ele é transformado, né? Ele é transformado. Nem que ele tenha que conviver com a angústia, né, de não saber quando é o surto. Quer dizer, isso já é uma transformação subjetiva extremamente relevante para se levar em consideração, né? Quem diz, olha, não existe esse retorno, né, a uma normalidade que foi perdida com o advento da doença, tá? Enfim, porque nós somos transformados pela experiência da doença, tá? Pois bem, eu não vou ler essas citações, que são extensas, eu já vou me encaminhando para o final, tá? Porque eu estou falando aqui há quase 1 hora, se não cansativo, tá? Bom, então vamos entrar nessa noção de capacidade normativa para a gente concluir, né? A capacidade normativa, normatividade vital, né? Que são ideias
do canguilhem. Isso é importante para a gente falar o que é saúde, porque até agora a gente só falou de doença, né? Então, vamos concluir falando de saúde? Vamos falar de saúde? Por favor, é muito importante que a gente saúde, né? Então, saúde para o canguilhem é justamente a capacidade normativa, né? Essa citação aqui vale a pena ser lida, né? Na página 131, ele vai falar assim: no distúrbio patológico em si, o anormal só pode ser apreciado em uma relação, né? A doença é um modo de vida reduzido, sem generosidade criativa, já que é desvio de audácia. E na página 138 ele diz, ser sadio significa não apenas ser normal em uma situação determinada, mas ser também normativo nessa situação e em outras situações eventuais. O que caracteriza a saúde é a possibilidade de ultrapassar a norma que define o normal momentâneo, a possibilidade de tolerar infrações à norma habitual e de instituir novas normas em situações, né? Então, saúde para o canguilhem é a invenção de novas normas vitais, né? Ou seja, é um indivíduo que tem essa capacidade de flexibilização, né? Um exemplo, assim, né, meio grosseiro, mas enfim, por que a hemofilia é uma doença? Porque o sangue para o hemofílico, né, é indiferente se ele corre dentro ou fora dos vasos sanguíneos. O indivíduo um corte não vai parar de sangrar, né? Então, esse indivíduo ele perde em termos de maleabilidade, de flexibilidade, né? Vocês imaginem se esse indivíduo vai fazer, sei lá, uma trilha numa mata fechada, sofre um acidente, começa a sangrar, né? Então, há lógico, porque o indivíduo perde justamente essa capacidade normativa, ou seja, de ser saudável, né? Ampliando as suas potencialidades nos mais diversos ambientes possíveis, né? Então, a saúde é uma margem de tolerância às infidelidades do meio. É a definição que o Canguilhem vai trazer na 139. E na página 140, ele vai falar: a saúde é um conjunto de seguranças e seguros. Seguranças no presente e seguros para prevenir o futuro. Estar com boa saúde é poder doente e se recuperar. Ao contrário, a característica da doença consiste em uma redução da margem de tolerância às infidelidades do meio, né? Ou seja, a fixação numa norma única, né? E a perda da capacidade de criar normas. Então, o homem sadio mede sua saúde capacidade de superar as crises. Isso é importantíssimo, porque, como eu dizia a vocês na aula passada, sobretudo no campo psíquico, tá? O que existe é conflito, tá? Enfim, para emergir como civilização, a gente teve que abrir mão dos nossos impulsos, né? Isso, enfim, trouxe aí um mal-estar, né? Que é intrínseco ao ser humano. Então, a gente não vai se livrar desse mal-estar, né? Esses impulsos, né, tiveram que ser reprimidos. A gente, se pudesse, estaria matando os outros né, na lei da selva e transando o tempo inteiro, como os animais selvagens, menos nos ciclos, né, de reprodução. Só que nós vimos, enquanto cultura, civilização, e, de certa forma, perdemos, né, desnaturalizamos esses impulsos, né, que foram reprimidos, né, em função dos laços sociais, né? Então, né, o controle dos esfíncteres. Imaginem, né, o quanto demorou aí, né, para a gente, enquanto espécie humana, controlar os esfíncteres.
Né? Então, isso já é um indício de civilização, né? Enfim, de que o laço social é que controla os nossos esfíncteres, né? Mais do que as necessidades biológicas em si, né? A fisiologia em si. Então, né, a gente está falando aí em termos psíquicos, né, de um mal-estar intrínseco do qual nós não temos como. Então, o psiquismo é conflito, né? E a saúde, então, é a capacidade de lidar com conflitos, né? Mais negá-los, uma atitude negacionista, de fingir que ele, aliás, está na moda, né, ser negacionista, infelizmente, atualmente, sobretudo no Brasil, mas mais do que negar os conflitos é aprender a lidar com eles, né? Aprender a fazer alguma, né, superando-os. Isso é que é a saúde, né? Então, o Canguilhem vai dizer também na página 141, o homem só se sente em boa saúde, que é precisamente a saúde, quando se sente mais do que o normal, isso é, não apenas adaptado ao meio e às suas exigências, mas também normativo, capaz de seguir novas normas de vida. Na página 143, né? A saúde é uma maneira de dar a existência, ação não apenas de possuidor ou portador, mas também necessário de criador de valor, de instaurador de normas vitais, né? Então, para concluir, gente, agora para concluir mesmo, né? Vamos lá, o que é saúde, então, para o Canguilhem? Saúde é expansão da vida, então é um valor propulsivo, né? Que tem a ver com a expansão. O que é doença? Doença é a contração da vida, ou seja, é um valor repulsivo, né? A doença ela é conservadora, por quê? Porque ela conserva uma norma que é fixa, que é única, né? E o que é cura, né, para o Canguilhem, né? E que se aproxima mais da noção de cuidado hoje, que é usada no campo da saúde coletiva. A cura é a criação de normas vitais, né? Tá? Então, se a gente pegar, né, para o campo da saúde coletiva, o campo da saúde coletiva define a saúde como bem-estar, né? Ou seja, a noção de bem-estar, ela traz um julgamento de valor, né? Quer dizer, você não consegue determinar o que é um bem-estar fora do campo da ética, fora daquilo que é esperado, né? Tanto em termos de funcionamento social, quanto em termos de funcionamento individual, né? Então, a gente tem aí delimitado, na definição de saúde, um critério, um julgamento de valor. O que o Canguilhem faz é trazer para a definição de doença esse critério, né? Esse critério valorativo, atrelado a uma ética, né? Você não consegue delimitar o patológico fora do campo de uma ética, né? Fora daquilo que fala das expectativas, dos desejos, né? Fora daquilo que é esperado em termos de funcionamento, do laço social, da biologia e do psiquismo, né? Okay? Então, Canguilhem traz essas noções justamente para definir a doença usando o mesmo critério valorativo, né? Que é o critério da ética, né? Que a saúde coletiva delimita, que a saúde coletiva usa para delimitar a saúde. Para não ficar paradoxal, né? Porque o que seria um paradoxo? Você definir a saúde como bem-estar, né? E definir a doença do ponto de vista quantitativo. Ora, então você está definindo a saúde do ponto de vista qualitativo e a doença do ponto de vista quantitativo, que o Canguilhem faz
essa possibilidade de se pensar a patologia, a doença também de uma perspectiva qualitativa, tá, gente? Então, concluindo de verdade, eu trouxe uma frase do Nelson Rodrigues, o grande teatrólogo brasileiro, né? Que eu acho que resume tudo isso que a gente discutiu aqui, né? Que ele fala assim, olha, aprendi a ser o máximo possível de mim mesmo, né? Acho fantástico, né? Aprendi a ser o máximo possível de mim mesmo.